Qual o trabalho do peso até o referencial? Que referencial? Geralmente, usa-se o solo como referencial para responder essa pergunta. Então, vou botar o solo como referencial. Tá bom? Mas a gente vai ver que é possível mudar esse referencial. O trabalho do peso do ponto A, B e C até o referencial, quanto será? Eu quero o trabalho do peso do ponto A até o solo. Que peso? Peso desse corpo. Que corpo? Uma bolinha que vai andar, vai passar pelo ponto B, vai sair do ponto A, depois aqui vai dar devido a essa curvatura, um desvio e vai subir. E vai passar lá pelo ponto C. Quanto é o trabalho do ponto A até o referencial, até o solo? Veja, o mais interessante é que você precisa entender que ele não vai até o referencial. Mesmo assim, eu posso perguntar quanto é o trabalho do peso até esse referencial. Então, seria um trabalho de quanto? Seria o peso vezes o deslocamento até o solo, que é justamente toda a altura que ele tem. Mas aqui seria um trabalho positivo. Então seria 30 vezes 10. 300 joules. Quanto é o trabalho do peso desse corpo se ele saísse do ponto B até o solo? Bom, a mesma história, né? Ele desceria uma distância que é a altura que ele tem. Veja que não é o trabalho que ele realizou, é o trabalho que ele realizaria se fosse até o solo. Veja que nesse caso os trabalhos todos são positivos, porque eu quero que eu quero saber o trabalho do peso desses lugares até um lugar que é mais baixo. Então sempre ele desceria, porque eu defini o referencial lá embaixo. Então aqui é a altura de A, aqui é a altura de B, então seria 30 vezes 3, 90. Quanto é o trabalho do peso de C até o referencial? Então veja só, quando esse corpo passar pelo ponto C, ele vai passar subindo, não me interessa para onde ele está indo, eu quero saber o trabalho que ele teria do ponto C até o solo. Seria positivo, apesar dele subir, o trabalho do peso ser negativo. O trabalho do peso que está realizando aqui é negativo, mas eu não quero o trabalho do peso na realidade. Eu quero o trabalho do peso que ele faria. Está claro isso? Então, aqui seria o peso 30 vezes a distância 8. 240. Todos positivos. Pois bem, isso é a definição de energia potencial gravitacional. Aqui é a energia potencial gravitacional deste corpo no ponto A. Aqui é a energia potencial gravitacional deste corpo no ponto B. Aqui é a energia potencial gravitacional desse corpo no ponto C. Essa é a definição de energia potencial gravitacional. A verdadeira definição. Então, a energia potencial gravitacional é o trabalho do peso de um local, desse local, até o referencial, que geralmente é considerado solo. No caso, então, a energia potencial gravitacional vai ser peso vezes altura por culpa disso. E muitos livros botam mgh. Mg é o peso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Essa é uma pergunta muito boa. Então, se aqui a energia potencial gravitacional é de 300 joules, e aqui a energia potencial gravitacional é de 90 joules, aqui, né? Quando eu vou de A para B, com esses valores, eu posso achar o trabalho de A para B. Veja, se daqui até o referencial
eu teria um trabalho a ser executado de 300. E daqui até o referencial, eu ainda teria 90, quer dizer que de A para B eu só realizei em potencial, quer dizer, do trabalho em potencial, 210. Então, o trabalho do peso que a gente faria como? Pegaria o peso e multiplicaria pelo deslocamento vertical, que seria 7, né? De 10 para 3, ele desceu 7. Então seria 30 vezes 7, 210. Pode ser encontrado por 300 menos 90, que também é 210. Então, o que fazer com a energia potencial gravitacional? Uma das coisas que a gente faz com ela é achar o trabalho do peso real, apesar da energia, assim, não ser um trabalho do peso real, né? Então, a energia potencial gravitacional, o trabalho do peso é a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Então, nossa historinha pode ser resumida a isso. Observe que essa diferença não é variação, é o oposto da variação. Porque variação é final menos inicial, que faz todo sentido. Porque a variação desse valor foi negativa, ele diminuiu, foi menos 210. Eu não quero o quanto ele vai variar. Se isso é verdade, eu posso achar o trabalho do peso de B para C quando o corpo estiver subindo, que é um trabalho negativo. Vamos verificar se é verdade. Quanto é que seria o trabalho do peso de B para C? Bom, sem pensar em energia, eu faria 30 vezes o deslocamento vertical, que é 5 metros. Só que um trabalho negativo seria menos 30 vezes 5, menos 150. Beleza. Agora vamos achar, usando a energia potencial gravitacional. Quanto é o trabalho do peso de B para C? É a energia potencial gravitacional de B menos a energia potencial gravitacional de C, inicial menos final, de B para C. Então, a energia potencial gravitacional de B é 90. De C é 240. Então, vai ser 90 menos 240. Quanto é 90 menos 240? Menos 150. Está vendo? Está sempre certo. Então, trabalho do peso, em qualquer situação, ou subindo ou descendo, é a diferença entre a energia potencial inicial, potencial gravitacional inicial, menos a energia potencial gravitacional final. Agora vamos para uma outra configuração. Agora, a gente está vendo um sistema de mola. E aí eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o peso. Em vez de perguntar qual é o trabalho do peso até o referencial, eu vou perguntar qual é o trabalho da força elástica até o referencial. Aí você vai me perguntar, que referencial? Geralmente, o referencial adotado para a mola é quando ela está no seu estado natural. Então seria aqui, ó. Aqui ela está frouxa, relaxada. O X daqui é 0. Consequentemente, a força elástica é 0. Agora, no ponto A, o X, a deformação, não é 0. Se aqui é 4 e aqui é 8, o X aqui é 4. Isso quer dizer que a força elástica aqui, a mola estando esticada, ela puxa, que é Kx, é isso? Sendo a constante 40 newtons por metro, em 4 metros deformado, vai dar 160 newtons. Já no ponto B, em que aqui é 6, comparado com 4, o X é 2 metros. Então, X de B, X de A. Aqui é a força A, aqui é a força elástica em B. A força elástica em B vai ser 80, né? Que é 40 vezes 2. Então, a força elástica, aqui também estaria puxando. A força elástica, ela vai diminuindo até chegar no 0. Então, a força elástica é uma força variada.
Se eu pergunto qual é o trabalho da força elástica até o referencial, eu vou ter que construir um gráfico da força elástica em função de espaço. Mas se eu adoto aqui, esse local, como origem, como referencial, como eu adotei o solo como origem, como referencial, poderia ter adotado outro lugar, não tem problema nenhum. Mas como eu vou adotar isso, o que é que vai acontecer? O espaço vira o X. Né? Quando zero é quando a mola está frouxa, se a mola tiver 2 metros, o X é 2 e o espaço é 2. Aqui, por exemplo, o espaço é 4. Situação inicial. E a força elástica é 160 newtons. Se eu quero achar o trabalho, porque essa é a pergunta, até o referencial, eu vou ter que sair daqui até o zero. E a força elástica realiza trabalho positivo ou negativo? Trabalho positivo. Aliás, se eu adoto, outra coisa interessante, o referencial no x igual a zero, como a mola sempre quer voltar ao estado natural, ela sempre vai realizar trabalho positivo até o referencial. Então, os valores que a gente vai achar daqui para essa pergunta vai ser todos positivos. Agora, a força elástica não é constante, ela é variada. Quando o x for zero, ela é zero, só que ela é variada linearmente por causa dessa relação, é uma proporção. Isso quer dizer que quando chegar a zero, sempre a figura vai ter a cara de um triângulo. Então aqui vai ser base vezes altura sobre 2. A base, no final é o x, é o próprio x, 4. A altura é a força, 160, e por 2, 320 joules. Isso no ponto A. Agora, em B, qual é a diferença? O B está a 2 metros da origem. Então, é a mesma coisa, só que 2. Então, a força não é mais 160, a força é 80. Mas ela vai reduzir até zero. E a área vai ser a resposta àquela pergunta. Então, a base, que é 2, a altura, que é 80, dividido por 2, 80 joules. Entendeu? Isso quer dizer que, independente da posição, sempre a figura, para responder essa pergunta, é a figura de um triângulo, porque ele sempre vai até o zero, se você adotar o zero como referencial. Pois bem, isso daqui, esse 320, né, é chamado de energia potencial elástica. A energia potencial elástica, aqui é em B, né? Em A, é o quê? É o trabalho até o referencial. Do A até o referencial, na verdade. Né? E quanto à energia potencial elástica do ponto B? É do ponto B até o referencial. E todas serão positivas e todas sairão de triângulos. Será que dá para generalizar? Dá sim, ó. Vamos generalizar. Aqui a gente fez o quê? Pegou o 4. Né? A base, e multiplicou pela força. Mas como é que a gente achou 160? Não foi 40 vezes 4? Não foi isso? Então, o 4 não aparece 2 vezes, como se pegasse 40, que é a constante, e botasse o 4 2 vezes? Isso está saindo uma relação, igual a do peso, no sentido que tem uma relação. Será que ela reproduz no ponto B? Vamos lá. A base é 2.
A altura é 80, mas quanto foi 80? 40 vezes 2. Então, se eu isolar constante, fica... Eu usei a deformação 2 vezes. Uma para achar a força, outra por causa da base. Aonde eu quero chegar aqui? Que isso aqui foi 320, isso aqui foi 80, e é 80 mesmo, né? 320. E que a energia potencial elástica pode ser encontrada usando como referência a origem, ou a mola frouxa, por kx² sobre 2. Sempre que você usar a origem como referencial. E o que é isso? O trabalho da força elástica até essa origem. Sim, mas o que é que eu posso fazer com isso? Bom, e se eu perguntasse quanto é o trabalho de A até B? Bom, trabalho de A até B, você poderia fazer nesse gráfico aqui, que ele vai de 4 para 2, ó, seria esse trapézio, a área desse trapézio, que seria de 4 até 2, e não até 0. Mas você pode achar, pelo que a gente fez com o peso, lembra? Se isso é a mesma coisa, o trabalho da força da mola, que é a força que está vinculada à energia potencial elástica, vai ser a diferença entre a energia potencial elástica inicial pela energia potencial elástica final. E isso, digamos, seria até agora a função da energia potencial, nos revelar o trabalho. Se isso é verdade, vamos ver se é verdade. Sabemos aqui que daqui para aqui é 320, daqui para aqui é 80. Então, daqui para aqui é justamente a diferença, que vai dar 240. Vou apagar aqui. Trabalho de A para B, elástica, trabalho da força elástica, né? De A para B. Energia potencial elástica de A menos energia potencial elástica de B. Então seria 320 menos 80. Em resumo, a gente tem 2 formas de energia potenciais no primeiro ano. A elástica e a gravitacional. E, com elas, é possível achar os respectivos trabalhos das forças que as governam. Certo? Então, visto como calcular as energias potenciais e qual é o papel delas, tenta fazer a questão logo abaixo.